Encontre a derivada para as funções. Temos aqui 3 funções. Vamos começar pela letra A. Aqui a gente tem a raiz quadrada, que é uma potência fracionária. A gente pode escrever isso aqui como sendo x² mais 1 é elevado a meio. E aqui, o que a gente pode perceber é que a gente tem uma expressão dentro da nossa potência. Se fosse uma potência simples, a gente poderia simplesmente passar esse número para frente multiplicando, subtrair 1. No entanto, aqui a gente tem aqui esse x² mais 1. Para a gente poder resolver esse tipo de situação, a gente tem que usar a nossa regra da cadeia. Para isso, precisamos identificar qual é a nossa função interna e qual é a nossa função externa. Nesse caso aqui, a nossa função interna é essa expressão que está aqui, ó. Então, eu vou chamar ela aqui de U. Uma vez definido qual é a sua função interna, basta você substituir esse U aqui dentro da função. Logo, o f aqui ficará x² mais 1 é o U, Então, U é elevado a meio. Olha só, essa aqui é a nossa função interna e essa aqui é a externa. Uma vez definido isso, temos que a nossa derivada em relação a x será a derivada da função externa em relação a u vezes a derivada da função interna, que ela vai estar aqui em relação a x, Já que a nossa regra da cadeia ela precisa aqui da derivada do f e da derivada do u, vamos encontrar aqui também. Olha só, o u é x² mais 1. Então, a derivada de u aqui em relação a x vai ser a derivada de x² dá 2x. A derivada de 1 dá 0, Então, nem precisa de colocar aqui. Beleza, encontramos esse pontinho aqui, ó. Agora, vamos fazer esse outro aqui, ó. A derivada para o f em relação a u, a gente tem aqui, o u elevado a meio. Para a gente fazer essa derivada aqui, a gente vai pegar isso aqui e mandar para frente. Fica aqui meio de u, e aqui a gente subtrai 1, Meio menos 1 inteiro fica menos meio. Olha só reorganizando isso aqui, a gente vai ficar com 1 sobre 2 raiz de u. Então, fiz as minhas duas derivadas, u' e f' de u. A resposta da nossa regra da cadeia é simplesmente multiplicar essas duas coisas aqui. Fico aqui, então, com esse f' de u, está aqui, 1 sobre 2 raiz de u, vezes u', 2x. Fazendo essas continhas, fico aqui com 2x sobre 2 raiz de u, esse 2 corta com esse 2, x sobre raiz de u. Então, essa aqui é a resolução da regra da cadeia. No entanto, para a nossa função que a gente começou aqui, ó, não tem nenhum u aqui. Esse u foi uma coisa que eu inseri para poder fazer todo esse desenvolvimento. Então, quando eu chego nesse ponto aqui, eu tenho que substituir esse u aqui pelo que ele era inicialmente, que é x² mais 1. Então, essa resposta aqui
fica x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Então, aqui, a nossa derivada para a letra A vai ficar x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. É interessante reparar aqui, gente, que toda vez que você tiver uma potência de uma expressão, você vai ter que acabar utilizando a regra da cadeia. E isso aqui pode ser algo do tipo seno de x elevado à quarta potência. Então, você vai ter que derivar isso aqui. Ou e elevado a x elevado a 2. Então, isso aqui também é uma função que está dentro da potência, né? Então, isso aqui se resolve com a regra da cadeia. Agora, vamos para a letra B. Nossa função aqui agora é o seno de x elevado ao cubo. Então, temos aqui a função x elevado ao cubo dentro da função seno. Temos que usar a regra da cadeia. Na regra da cadeia, primeiro a gente define qual é a função interna, nesse caso aqui é o x ao cubo, então coloca aqui u é igual a x ao cubo. Uma vez feito isso, eu pego e substituo esse u aqui dentro, então fico aqui com f de u seno de u, certo? Só substituir. Para que eu possa construir a minha regra da cadeia, eu vou precisar da derivada de u e também da derivada desse f de u. Então, aqui, a derivada de u aqui fica 3x ao quadrado. A derivada desse f de u aqui em relação a u fica cosseno de u. Então, agora é só montar. A regra da cadeia diz que a derivada de f em relação a x vai ser a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, aqui ficamos com cosseno de u vezes 3x ao quadrado. Como dito anteriormente, eu não posso deixar a resposta final com u. Isso porque o u foi um artifício que eu criei para resolver este problema. Então, o que eu tenho que fazer aqui para terminar a questão é trocar esse u pelo valor dele, que é o x ao cubo. Isso aqui continua. Então, essa aqui é a nossa derivada para a função seno de x ao cubo. Agora vamos para a letra C. Aqui temos a função e elevado a cosseno de x. Neste caso, temos que o cosseno de x ele está ocupando o lugar da variável aqui da nossa potência. Então, o cosseno aqui está dentro da função potência. Logo, para resolvermos isso aqui, precisamos da regra da cadeia. Por isso, vamos definir aqui o u como sendo o cosseno de x. Então, substituindo esse u dentro aqui da função, ficamos com e elevado a u. Assim, para resolvermos pela regra da cadeia, precisamos encontrar a nossa derivada de u
em relação ao x e a nossa derivada de f em relação a u. A derivada de cosseno, a gente viu que é menos seno. E a derivada de e elevado a u, vamos ficar aqui simplesmente com e elevado a u. Uma vez encontrado todos esses fatores, podemos escrever que a derivada da função em relação a x será a derivada da função em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Logo, é só colocar essas respostas aqui multiplicadas, né? E elevado a u vezes menos seno de x. Como nas duas vezes anteriores, não podemos deixar esse u aqui na resposta final. Então, vamos voltar para o que ele era inicialmente, que é o cosseno de x. Então, aqui ficamos com e elevado ao cosseno de x. Esse menos aqui, eu vou passar ele para frente da expressão, só para não ter problema. E aqui a gente ficou com seno de x. Isso aqui é a resposta para a letra C.